Seção 19. 8 de fevereiro de 1981. 19.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 19.1 Questionador. Eu tenho pensado sobre o escopo deste livro e vou ler isto que pensei. Nós estamos preocupados, nesta comunicação, com a evolução da mente, corpo e espírito. Eu gostaria de investigar plenamente, através do questionamento do mecanismo de evolução, para permitir que aqueles indivíduos interessados participem em suas próprias evoluções. Parece-me que um bom lugar para começar seria a transição da segunda para a terceira densidade, e então investigar, em detalhes, a evolução das entidades de terceira densidade na Terra, dando atenção especial aos mecanismos que ajudam ou atrapalham esta evolução. Esta é minha intenção para a direção desta sessão de trabalho. Eu espero que seja uma direção correta. O que eu gostaria de saber primeiramente é se todas as entidades fazem esta transição da segunda para a terceira densidade, ou existem algumas entidades que nunca passarão por essa transição. R. Eu sou Ra. Sua pergunta presume os entendimentos do contínuo espaço-tempo da energia inteligente que anima a sua ilusão. Dentro do contexto desta ilusão, nós devemos dizer que existem algumas que não se transferem de uma densidade específica para outra, pois o contínuo é finito. No entendimento que temos do universo, ou criação, como um ser infinito, seu coração batendo como vivo em sua própria energia inteligente, é meramente uma batida do coração desta inteligência de criação a criação. Neste contexto, toda entidade de consciência já estará experimentar cada uma das densidades. 19.2 Questionador. Tomemos o ponto no qual uma entidade individualizada de segunda densidade está pronta para a transição a. Seção 19. Terceira. Este ser de segunda densidade seria o que nós chamamos de animal. R. Eu sou Ra. Existem 3 tipos de entidades de segunda densidade que serão, digamos, espiritualizadas. O primeiro é o animal. Este é o mais predominante. O segundo é o vegetal, mais especificamente aquilo que você chama de complexo de som vibratório árvore. Estas entidades são capazes de dar e receber amor suficiente para se tornarem individualizadas. A terceira categoria é mineral. Ocasionalmente, certa localidade, lugar como você poderia chamá-lo, se torna energizado a individualidade através do amor que recebe e dá em relação a uma entidade de terceira densidade que tem um relacionamento com ele. Esta é a transição menos comum. 19.3 Questionador. Quando esta transição da segunda para a terceira densidade acontece, como a entidade, seja ela um animal, árvore ou mineral, se torna espiritualizada? R. Eu sou Ra. Entidades não se tornam espiritualizadas. Elas se tornam cientes da energia inteligente em cada porção, célula, ou átomo, como você chamaria, de seu estado do ser. Esta percepção é aquela percepção do que já foi dado. A partir do infinito, vêm todas as densidades. A autopercepção vem de dentro, dada a catálise de certo entendimento de experiências, como podemos chamar esta energia em particular, a espiral direcionada para cima da célula ou átomo ou consciência. Você pode, então, ver que existe um fluxo inevitável na direção do que você poderia chamar de eventual realização do Self. 19.4 Questionador. Então, após a transição para a terceira densidade, estou correto em supor que estas entidades estariam então em, nós tomaremos a Terra como exemplo. As entidades se pareceriam com a gente. Elas teriam a forma humana. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto, tomando sua esfera planetária como exemplo. 19.5 Questionador. Quando as primeiras entidades de segunda densidade se tornaram de terceira, neste planeta, isto ocorreu com a ajuda da transferência dos seres de Marte ou existiram entidades de segunda densidade que evoluíram para a terceira densidade sem influência externa? Seção 19. R. Eu sou Ra. Existiram algumas entidades de segunda densidade que se graduaram para a terceira densidade sem nenhum estímulo externo, mas apenas o uso eficiente da experiência. Outros de sua segunda densidade planetária se juntaram ao ciclo de terceira densidade devido aos esforços de colheita com a mesma forma de envio de auxílio vibratório,
como aqueles da Confederação enviam a vocês agora. Esta comunicação era, entretanto, telepática em vez de telepática vocal ou telepática escrita, devido à natureza dos seres de segunda densidade. 19.6 Questionador. Quem enviou auxílio aos seres de segunda densidade? R. Eu sou Ra. Nós nos chamamos de Confederação dos Planetas a serviço do Infinito Criador. Esta é uma simplificação, a fim de facilitar a dificuldade de entendimento de suas pessoas. Nós hesitamos usar o termo vibração sonora, entendimento, mas é o mais próximo do nosso significado. 19.7 Questionador. Então a Confederação também ajudou na transição da segunda para a terceira densidade. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Nós devemos qualificar a corretude desta questão. Uma porção da Confederação, que não está mais trabalhando com a terceira densidade, mas encontra seu auxílio melhor alocado em outras colheitas. Está sendo colheitas de segunda densidade, é responsável pelo auxílio nestas colheitas. A Confederação, como nós declaramos anteriormente nestas sessões, é composta de muitos daqueles de outras densidades, de sua própria densidade, de dentro de sua esfera planetária e de dentro dos reinos interiores ou angelicais. Cada uma daquelas entidades, desenvolvendo um complexo mente-corpo-espírito, e então, desenvolvendo um complexo de memória social e, então, dedicando este complexo de memória social ao serviço singular ao Uno Criador, pode se juntar à Confederação. 19.8 Questionador. Bem, esta transição da segunda para a terceira densidade ocorreu há 75 mil anos. Aproximadamente. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 19.9 Questionador. Onde as entidades de segunda densidade pegam veículos físicos de terceira densidade para encarnarem? Seção 19. R. Eu sou Ra. Existiram, entre aqueles deste plano de segunda densidade, aquelas formas que, quando expostas às vibrações de terceira densidade, se tornaram entidades de terceira densidade, como vocês chamariam de vibração sonora humanas. 19.10 Questionador. Aproximadamente quanto tempo levou esta transfiguração? Deve ter sido bem curta. R. Eu sou Ra. A suposição está correta, em nossos termos pelo menos, dentro de uma geração e meia, como vocês conhecem estas coisas. Aqueles, que foram colhidos deste planeta, foram capazes de usar o complexo físico de elementos químicos recém-criado, apto às lições de terceira densidade. 19.11 Questionador. Você poderia me dizer como este complexo de corpo novo estava apto a lições de terceira densidade e quais eram estas lições? R. Eu sou Ra. Existe uma necessidade para a terceira densidade. Essa necessidade é autopercepção ou autoconsciência. A fim de ser capaz de tal, este complexo químico de corpo deve ser capaz do pensamento abstrato. Então, a necessidade fundamental é a combinação do pensamento racional e intuitivo. Isto foi transitório nas formas de segunda densidade que operavam amplamente com a intuição, o que mostrou, através da prática, gerar resultados. A mente de terceira densidade era capaz de processar informação de tal forma que pensava abstratamente no que poderia ser denominado de maneiras inúteis, do ponto de vista da sobrevivência. Este era o requisito primário. Existem outros ingredientes importantes, a necessidade de um veículo físico mais fraco para encorajar o uso da mente, o desenvolvimento da já presente percepção do complexo social. Estes também sendo necessários, o refinamento da destreza física com relação às mãos, como vocês chamam esta porção dos seus complexos de corpos. 19.12 Questionador. Este parece ser um estágio de desenvolvimento cuidadosamente planejado ou projetado. Você poderia me dizer alguma coisa sobre a origem deste plano para o desenvolvimento? R. Eu sou Ra. Nós retornamos a informações anteriores. Considere e lembre-se da discussão do Logos. Com a distorção primária do livre-arbítrio, cada galáxia desenvolveu seu próprio Logos. Este Logos tem. Seção 19. Completo livre-arbítrio para determinar os caminhos da energia inteligente, que promovem as lições de cada uma das densidades, dadas as condições das esferas planetárias e dos corpos solares. 19.13 Questionador. Eu farei uma declaração com relação a meu entendimento, e então,
Perguntarei se estou correto. Existe o que eu chamaria de catálise física, operando a todo momento sobre as entidades da terceira densidade. Eu suponho que ela opere aproximadamente da mesma maneira em segunda densidade. É uma catálise que age através do que chamamos de dor e emoção. A razão primária para o enfraquecimento do corpo físico e a eliminação dos pelos corporais, etc. é para que esta catálise haja mais fortemente sobre a mente. Como consequência, crie o processo evolucionário. Eu sou Ra. Isto não está inteiramente correto, apesar de intimamente associado com as distorções de nosso entendimento. Considere, se você desejar, a árvore, por exemplo. Ela é autossuficiente. Considere, se você desejar, a entidade de terceira densidade. Ela é autossuficiente apenas através da dificuldade e privação. É difícil aprender sozinho, pois existe uma deficiência integrada, que é tanto a maior virtude como a maior deficiência da terceira densidade. A mente racional intuitiva. Assim, o enfraquecimento do veículo físico, como você o chama, foi projetado para distorcer as entidades na direção de uma predisposição para lidarem umas com as outras. Dessa maneira, as lições, que se aproximam de um conhecimento do amor, podem iniciar. Esta catálise é, então, compartilhada entre as pessoas como uma parte importante do desenvolvimento de cada self, bem como as experiências do self em solidão e a síntese de todas as experiências através da meditação. A forma mais rápida de se aprender é lidando com outros selfos. Esta é uma catálise muito mais forte que lidar com o self. Lidar com o self, sem outros selves, é similar a viver sem o que vocês chamam de espelho. Assim, o self não pode ver os frutos de sua existência. Dessa maneira, cada um pode ajudar ao outro pela reflexão. Esta também é uma razão primária para o enfraquecimento do veículo físico, como você chama o complexo físico. 19.14 Questionador. Então nós temos seres de segunda densidade que possuem motivação primariamente na direção do serviço a si. Seção 19. Possivelmente, um pouco de serviço a outrem, com relação a seus familiares diretos, indo para a terceira densidade e trazendo esta predisposição com eles, mas estando em uma posição agora onde esta predisposição irá lentamente ser modificada para uma que é direcionada a um complexo social e, então, finalmente, na direção da união com o todo. Estou correto? Eu sou Ra. Você está correto. 19.15 Questionador. Então os seres de terceira densidade mais novos, que acabaram de fazer a transição da segunda, ainda são fortemente predispostos na direção do serviço a si. Devem existir muitos outros mecanismos para se criar uma percepção da possibilidade do serviço a outrem. Eu estou pensando, primeiro, duas coisas. Estou pensando sobre o mecanismo e estou pensando quando a divisão ocorre, onde a entidade é capaz de continuar na estrada em direção ao serviço a si que irá eventualmente levá-la à quarta ou quinta densidade. Eu presumiria que uma entidade pode começar, na segunda densidade com serviço totalmente a si e continuar seguindo adiante e simplesmente ficar no que poderíamos chamar de caminho do serviço a si e nunca ser parada. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está incorreto. O conceito de segunda densidade de serviço a si inclui o serviço àqueles associados com a tribo ou bando. Isto não é visto em segunda densidade como separação entre o self e outrem. Tudo é visto como self, já que em algumas formas de entidades de segunda densidade, se a tribo ou bando se tornar enfraquecida, também se tornará a entidade dentro da tribo ou bando. A entidade nova, ou iniciante em terceira densidade, tem esta predisposição ou distorção, digamos, inocente na direção de ver aqueles da família, da sociedade, como você chamaria, talvez, país, como self. Então, apesar de ser uma distorção não útil para o progresso na terceira densidade, ela não tem polaridade. A quebra se torna aparente quando a entidade percebe outros selves como outros selves e determina conscientemente manipular outros selves para o benefício do self. Este é o início da estrada da qual você fala. Seção 19. 19.16 Questionador. Então, através do livre-arbítrio, depois de algum tempo na experiência de terceira densidade, o caminho se divide e uma entidade conscientemente,
provavelmente não conscientemente, escolhe. Uma entidade escolhe conscientemente seu caminho no ponto de divisão inicial. R. Eu sou Ra. Nós falamos em generalizações, o que é perigoso, pois é sempre impreciso. Entretanto, nós percebemos que você busca uma visão geral, então, nós eliminaremos as anomalias e falaremos das maiorias. A maioria dos seres de terceira densidade está bem adiante no caminho escolhido antes da percepção desse caminho ser consciente. 19.17 Questionador. Você poderia me dizer qual tendência cria o momentum na direção do caminho escolhido de serviço a si? R. Eu sou Ra. Nós podemos falar apenas em metáfora. Alguns amam a luz. Alguns amam a escuridão. É uma questão dos únicos e infinitamente variados criadores escolhendo e brincando com suas experiências, como uma criança em um piquenique. Alguns aproveitam o piquenique e acham o sol bonito, a comida deliciosa, os jogos revigorantes e brilham com o prazer da criação. Alguns acham a noite deliciosa, sendo seu piquenique a dor, dificuldade, sofrimentos de outrem e o exame das perversidades da natureza. Estes aproveitam um piquenique diferente. Todas estas experiências estão disponíveis. É do livre-arbítrio de cada entidade escolher a forma do jogo, a forma de prazer. 19.18 Questionador. Eu presumo que uma entidade, em qualquer caminho, pode decidir escolher o caminho a qualquer momento, possivelmente, retraçar passos, a mudança de caminho sendo mais difícil na medida em que o caminho é percorrido. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Quanto mais uma entidade foi, o que você chamaria, polarizada, mais facilmente esta entidade pode mudar sua polaridade, pois mais poder e percepção a entidade terá. Aqueles verdadeiramente desamparados são aqueles que não escolheram um caminho conscientemente, mas que repetem padrões sem conhecimento da repetição ou do significado dos padrões. 19.19 Questionador. Eu acredito que temos um ponto muito importante aqui. Parece que há um potencial extremo nesta polarização. Seção 19. O mesmo que existe no, para fazer uma analogia, uso de eletricidade, nós temos um polo negativo e um positivo. Quanto mais se carregar qualquer um desses polos, maior a diferença de potencial e maior a habilidade de realizar trabalho, como chamamos, no físico. Esta me parece ser uma analogia exata do que temos na consciência aqui. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está precisamente correto. 19.20 Questionador. Bem, parece então que existe uma relação entre o que nós percebemos como fenômenos físicos, digamos o fenômeno elétrico, e os fenômenos da consciência, e que eles, tendo raízes no Uno Criador, são praticamente idênticos, mas com ações ligeiramente diferentes no que fita acaba. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Novamente nós simplificamos demais para responder sua questão. O complexo físico sozinho é feito de muitos campos energéticos ou eletromagnéticos interagindo devido à energia inteligente, às configurações mentais, ou distorções de cada complexo. Adicionam mais campos de energia eletromagnética e distorcem ainda mais os padrões de energia dos complexos físicos, o aspecto espiritual, atuando como amplificador da complexidade dos campos, é por si só perfeito. Mas pode ser percebido de muitas maneiras distorcidas e não integradas pelos complexos de campos de energia da mente e do corpo. Assim, em vez de digamos, magneto com uma polaridade, você tem, no complexo corpo-mente-espírito, uma polaridade básica expressada no que você poderia chamar de energia de raio violeta, a soma dos campos de energia, mas que é afetada pelos pensamentos de todos os tipos, gerados pelo complexo mental, pelas distorções do complexo do corpo e pelas inúmeras relações entre o microcosmo, que é a entidade, e o macrocosmo em muitas formas, que você poderia representar pela visão das estrelas, como vocês as chamam, cada uma contribuindo com um raio de energia, que entra na rede eletromagnética da entidade conforme as suas distorções individuais. 19.21 Questionador. Esta é, então, a raiz do que chamamos de astrologia. R. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa desta sessão. Seção 19. A raiz da astrologia, como você se refere,
é um caminho para a percepção das distorções primárias, que podem ser previstas ao longo das linhas de probabilidade e possibilidade, dadas as, digamos, orientações e configurações cósmicas no momento da entrada no complexo físico-mental do espírito e no momento do complexo físico-mental espiritual na ilusão. Isto, então, tem a possibilidade de sugerir áreas básicas de distorção. Não há nada além disto. O papel que a astrologia interpreta é similar ao de uma raiz entre muitas. 19.22 Questionador: eu tenho apenas mais duas pequenas perguntas agora ao final. O instrumento queria que eu perguntasse se há qualquer outra substância, comidas, etc. que ela deva evitar ou qualquer outra coisa que ela não deva fazer, porque ela não deseja atrapalhar o contato por qualquer razão que seja. Eu sou Ra. Não existe atividade executada por este instrumento que afete suas habilidades negativamente. Existe uma atividade que afeta suas habilidades positivamente. Esta é a atividade sexual, como você a chama. Existem substâncias ingeridas que não ajudam o indivíduo no serviço escolhido, esta sendo aquela a que vocês se referem como maconha. Isto é devido à distorção na direção de lapsos químicos no complexo mental, causando falta de continuidade sináptica. Esta é uma reação química de curta duração. Este instrumento, no entanto, não fez uso desta substância particular em momento algum enquanto executando este serviço. Nós acreditamos que já cobrimos o uso de tais agentes químicos como o LSD, este sendo positivo até certa extensão devido à energização ou aceleração das forças vitais. Entretanto, não é recomendado para este instrumento devido ao dano causado às energias vitais uma vez que a substância se exaure, isto sendo verdade para qualquer químico estimulante. 19.23 Questionador: a única outra pergunta que tenho é se existe alguma coisa que possa ser feita para tornar este instrumento mais confortável. Eu queria perguntar sobre outra sessão, mas eu acho que já está muito tarde. Eu não tinha percebido. Eu sou Ra. Este instrumento está bem alinhado. Vocês têm sido muito conscienciosos. Nós solicitamos mais cuidado ao se certificarem que este instrumento esteja usando calçados, o que vocês chamariam de complexo de som vibratório, sapatos. Seção 19. Eu sou Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Seção 20. 9 de fevereiro de 1981. 20.0 Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. 20.1 Questionador: eu estava pensando, a melhor forma de fazer o livro é continuar trabalhando na história da evolução e seu mecanismo até tratarmos completamente da terceira densidade e o que ocorrerá na primeira parte da quarta densidade. De forma que os mecanismos do desenvolvimento do complexo mente-corpo-espírito seja tratado. Se eu ficar bloqueado em alguma parte de uma dessas sessões com relação a quais perguntas fazer e onde, não perder tempo, eu posso perguntar algumas questões que eu usarei mais tarde no livro, mas nós tentaremos seguir sempre ao longo destas linhas. Primeira pergunta, para voltar um pouco, é o que aconteceu com as entidades de segunda densidade que estavam neste planeta e não eram colhíveis. Eu presumo que tenha havido algumas que não conseguiram a colheita para a terceira densidade. Você poderia me dizer isto? Eu sou Ra. A segunda densidade é capaz de repetir, durante a terceira densidade, uma porção do seu ciclo. 20.2 Questionador: então das entidades de segunda densidade, que não foram colhidas no início deste período de 75 mil anos, algumas ainda estão em segunda densidade neste planeta. Alguma dessas, que permaneceram em segunda densidade, foram colhidas para a terceira densidade nos últimos 75 mil anos. Eu sou Ra. Isto tem sido crescentemente verdade. 20.3 Questionador: então mais e mais entidades de segunda densidade estão alcançando a terceira densidade. Você poderia me dar um exemplo de uma entidade de segunda densidade chegando à terceira densidade, digamos, no passado recente? Seção 20. Eu sou Ra. Talvez a ocorrência mais comum de graduação de segunda densidade durante o ciclo de terceira densidade é do assim chamado animal de estimação. O animal,
que é exposto às influências individualizadoras do laço entre animal e entidade de terceira densidade. Esta individualização causa um aumento nítido no potencial da entidade de segunda densidade, de forma que, ao cessar o complexo físico, o complexo mente-corpo não retorna à consciência indiferenciada daquela espécie, se você desejar. 20.4 Questionador: então você poderia me dar um exemplo de uma entidade, em terceira densidade, que foi, em sua encarnação anterior, uma entidade de segunda densidade? Que tipo de entidade elas se tornam aqui? R. Eu sou Ra. Quando uma entidade de segunda densidade retorna como terceira densidade para o início de seu processo de aprendizado, a entidade é equipada com as formas mais baixas, se você assim chamar estas distorções vibracionais, de consciência de terceira densidade, ou seja, equipada com autoconsciência. 20.5 Questionador: esta seria um humano, em nossa forma, então, que iniciaria os entendimentos da terceira densidade. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 20.6 Questionador: falando da rápida mudança que ocorreu no veículo físico, a mudança da segunda para a terceira densidade, isto, você disse, ocorreu em aproximadamente 1,5 gerações. Pelos corpóreos foram perdidos e houve mudanças estruturais. Eu estou ciente da física de Dewey Belasso, que declara que tudo é movimento e vibração. Estou correto ao supor que a vibração básica, que forma o mundo físico, como nós o experienciamos, muda, assim criando um conjunto diferente de parâmetros, digamos, neste curto período de tempo, entre as mudanças de densidade, permitindo um novo tipo de veículo. Estou correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 20.7 Questionador: apenas uma pergunta paralela aqui, a física de Dewey Lasso está correta? Seção 20. R. Eu sou Ra. A física do complexo de som vibracional Dewey é um sistema correto até onde ela é capaz de ir. Existem aquelas coisas que não estão incluídas neste sistema. Entretanto, aqueles vindos depois desta entidade em particular, usando os conceitos básicos de vibração e o estudo das distorções vibracionais, começarão a entender aquilo que você conhece como gravidade e aquelas coisas que vocês consideram como N dimensões. Estas coisas são necessárias para serem incluídas em uma teoria física, digamos, mais universal. 20.8 Questionador: esta entidade, Dewey, então, ele trouxe este material em sua encarnação para uso primariamente em quarta densidade. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 20.9 Questionador: obrigado. Ontem, nós estávamos conversando sobre a divisão, que ocorre em terceira densidade, quando uma entidade ou conscientemente ou devido a uma tendência, escolhe o caminho do serviço a outrem ou do serviço a si. A questão filosófica de por que tal divisão existe, apareceu. É minha impressão que, como é na eletricidade, se não temos polaridade em eletricidade, nós não temos eletricidade, não temos ação, não temos. Entretanto, eu presumo que, em consciência, sem tal polaridade, não existiria ação ou experiência. Isto está correto. R. Isto está correto. Você pode usar o termo genérico trabalho. 20.10 Questionador: então, o conceito de serviço a si ou de serviço a outrem é mandatório se nós desejarmos ter trabalho, seja trabalho em consciência ou trabalho no conceito newtoniano, ou mecânico, no físico. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto com um adendo. A bobina, como você deve entender este termo, está enrolada, tem potencial, está pronta. O que está faltando, sem polarizar, é a carga. 20.11 Questionador: então a carga é provida pela consciência individualizada. Isto está correto. R. Eu sou Ra. A carga é provida pela entidade individualizada usando os influxos de energia, através das escolhas do livre-arbítrio. 20.12 Questionador: obrigado. Tão logo a terceira densidade começou, há 75.000 anos, encarnaram entidades de terceira densidade. Qual era a expectativa de vida média, naquela época? Seção 20. R. Eu sou Ra. No início desta porção particular de seu contínuo espaço-tempo, a expectativa de vida média era de aproximadamente 900 de seus anos.
20.13 Questionador. A expectativa de vida média cresceu ou diminuiu na medida em que progredimos na experiência de terceira densidade? R. Eu sou Ra. Existe um uso particular para esta expectativa de vida nesta densidade, e dado o desenvolvimento harmonioso do aprendizado e ensinamento desta densidade, a expectativa de vida do complexo físico continuaria a mesma através do ciclo. Entretanto, sua esfera planetária particular desenvolveu vibrações no segundo ciclo maior, que encurtaram a expectativa de vida dramaticamente. 20.14 Questionador. Presumindo que um ciclo maior tem 25.000 anos, no final do primeiro ciclo de 25.000 anos, qual era a expectativa de vida? R. A expectativa de vida no final do primeiro ciclo que você chama de maior era de aproximadamente 700 de seus anos. 20.15 Questionador. Então, em 25.000 anos, nós perdemos 200 anos de expectativa de vida. Isto está correto? R. Eu sou Ra. Isto está correto. 20.16 Questionador. Você poderia me dizer a razão para este encurtamento da expectativa de vida? R. Eu sou Ra. As causas deste encurtamento são sempre uma vibração relacional entre outros selfs desafinada ou desarmoniosa. No primeiro ciclo, isto não era severo, mas foi devido à dispersão das pessoas e ao sentimento crescente de complexos distorções no sentido da separação de outros selfs. 20.17 Questionador. Eu presumo que, no início de um destes ciclos, poderia ter havido tanto uma polarização positiva, que ocorreria geralmente durante os 25.000 anos, quanto uma polarização negativa. É essa a razão da polarização negativa e do encurtamento do ciclo, o influxo de entidades de Marte, que já eram, de certa forma, negativamente polarizadas. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Não houve uma polarização negativa significante devido a este influxo. O encurtamento da expectativa de vida foi devido primariamente à falta do desenvolvimento da orientação. Seção 20. Positiva. Quando não há progresso, aquelas condições que concedem progresso são gradualmente perdidas. Esta é uma das dificuldades ao se permanecer despolarizado. As chances, digamos, de progresso, se tornam gradualmente menores. 20.18 Questionador. Da forma que eu entendi, no início deste ciclo de 75.000 anos, então, nós temos uma mistura de entidades, aquelas que graduaram da segunda densidade na Terra para se tornarem terceira densidade, então, um grupo de entidades transferidas do planeta Marte para encarnarem na terceira densidade aqui. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 20.19 Questionador. O que continue? R. Você deve se lembrar que aqueles transferidos para esta esfera estavam no meio de sua terceira densidade, então, esta terceira densidade era uma adaptação, em vez de um início. 20.20 Questionador. Obrigado. Qual porcentagem de entidades, por alto, que estavam em terceira densidade aqui, naquela época, eram marcianos e qual porcentagem foi colhida da segunda densidade da Terra? R. Eu sou Ra. Talvez metade da população de terceira densidade sendo entidades do planeta vermelho, Marte, como vocês o chamam. Talvez um quarto da segunda densidade de sua esfera planetária. Aproximadamente um quarto de outras fontes, outras esferas planetárias, cujas entidades escolheram esta esfera planetária para trabalho de terceira densidade. 20.21 Questionador. Quando elas encarnaram aqui, elas se misturaram. Todos os três destes tipos se misturaram em sociedades ou grupos, ou eles foram separados por grupos ou sociedades. R. Eu sou Ra. Eles permaneceram amplamente segregados. 20.22 Questionador. Então esta segregação levou à possibilidade de separação de grupo, então, ou à possibilidade de atitudes belicosas entre grupos. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 20.23 Questionador. Então isto ajudou a reduzir a expectativa de vida. Seção 20. R. Eu sou Ra. Isto de fato reduziu a expectativa de vida, como você a chama. 20.24 Questionador. Você poderia me dizer por que 900 anos é a expectativa de vida ideal? R. Eu sou Ra. O complexo mente-corpo-espírito de terceira densidade tem, talvez,
Um programa de ação catalítica 100 vezes mais intenso a se destilar distorções e aprendizados ensinamentos que qualquer outra das densidades. Então, os aprendizados ensinamentos são os mais confusos para o complexo mente-corpo-espírito que é, digamos, inundado pelo oceano de experiência. Durante os primeiros, digamos, talvez 150 a 200 de seus anos, como vocês medem o tempo, um complexo mente-corpo-espírito está passando por um processo de infância espiritual. A mente e o corpo não estão suficientemente disciplinados em configuração para levar ao esclarecimento dos influxos espirituais. Então, o tempo de vida remanescente é dado para aperfeiçoar os entendimentos que resultam da experiência em si. 20.25 Questionador. Então, no presente, nos pareceria que nossa expectativa de vida é demasiadamente curta para aqueles que são novos às lições de terceira densidade. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Aquelas entidades que têm, de alguma forma, aprendido e ensinado a si mesmas as distorções apropriadas para crescimento rápido, podem agora trabalhar de dentro do confinamento da expectativa de vida mais curta. Entretanto, a maior preponderância de suas entidades se encontra no que pode ser considerado uma infância perpétua. 20.26 Questionador. Obrigado. Agora, de volta ao primeiro período de 25.000 anos, ou ciclo maior, que tipo de auxílio foi dado pela Confederação às entidades que estavam neste período de 25.000 anos, para que elas pudessem ter a oportunidade de crescer? R. Eu sou Ra. Os membros da Confederação, que habitam em planos interiores de existência, dentro do complexo planetário de densidades vibracionais, trabalharam com estas entidades. Existia também o auxílio de um da Confederação que trabalhou com aqueles de Marte ao fazer a transição. Seção 20. Pela maior parte, a participação foi limitada, já que era apropriado permitir a completa viagem dos trabalhos do mecanismo de confusão para operarem a fim de que as entidades planetárias desenvolvessem aquilo que elas desejavam em, digamos, liberdade, dentro de seus próprios pensamentos. É comum o caso em que um ciclo planetário de terceira densidade ocorrerá de tal forma que não necessita de nenhuma, digamos, ajuda externa ou de outros selfs na forma de informação. Em vez disso, as próprias entidades são capazes de se trabalharem na direção da polarização apropriada e dos objetivos dos ensinamentos aprendizados de terceira densidade. 20.27 Questionador. Eu farei uma suposição, então, se a eficiência máxima fosse alcançada, neste período de 25.000 anos, as entidades teriam se polarizado ou no sentido do serviço a si ou a outrem, um ou outro. Isto teria, então, as tornado colíveis, ao final daquele período de 25.000 anos, para a quarta densidade tanto de serviço a si quanto de serviço a outrem, em cujo caso elas teriam que se mover para outro planeta, pois este estaria em terceira densidade por mais 50.000 anos. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Deixe-nos esclarecer sua suposição, que é complexa e correta em parte. O desejo original é que as entidades busquem e se tornem unas. Se entidades podem fazer isto em um momento, elas podem seguir adiante em um momento, e então, se isto ocorresse em um ciclo maior, de fato, o planeta de terceira densidade estaria vago ao final daquele ciclo. É, entretanto, mais próximo do médio ou comum, digamos, que desenvolvimentos de terceira densidade, através do uno infinito universo, que exista uma pequena colheita após o primeiro ciclo, o restante tendo significantemente se polarizado, o segundo ciclo tendo uma colheita bem maior, o restante tendo ainda mais significantemente se polarizado, o terceiro ciclo culminando o processo e a colheita estando completa. 20.28 Questionador. Muito bom. Então, a Confederação, digamos, estava esperando ver uma colheita ao final do período de 25.000 anos, na qual uma porcentagem seria colhível para a quarta densidade positiva e uma porcentagem colhível para a quarta densidade negativa. Seção 20. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Você pode ver nosso papel, no primeiro ciclo maior, como aquele do jardineiro que, conhecendo a estação, está satisfeito por esperar pela primavera. Quando a primavera não ocorre, as sementes não germinam, então, é necessário que o jardineiro trabalhe no jardim. 20.29 Questionador. Eu devo entender, então,
Que não houve nenhuma entidade colível nem positiva nem negativamente polarizada ao final daqueles 25 mil anos. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Aqueles que vocês chamam de grupo de Orion realizaram uma tentativa de oferecer informação aos de terceira densidade durante aquele ciclo. Entretanto, a informação não caiu nos ouvidos de ninguém que estivesse preocupado em seguir este caminho para a polaridade. 20.30 Questionador. Qual técnica o grupo de Orion usou para dar esta informação? R. Eu sou Ra. A técnica usada era de dois tipos. 1. A transferência de pensamento ou o que vocês podem chamar de telepatia. 2. O arranjo de certas pedras a fim de sugerir fortes influências de poder, estas sendo aquelas estátuas de formações rochosas em suas áreas do Pacífico, como vocês as chamam agora, e até uma extensão em suas regiões da América Central, como vocês agora as entendem. 20.31 Você está falando com relação às cabeças de pedra da Ilha de Páscoa. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 20.32 Questionador. Como tais cabeças de pedra influenciariam as pessoas a tomarem o caminho do serviço a si? R. Eu sou Ra. Imagine, se você desejar, as entidades vivendo de tal forma que seus complexos mente, corpo e espírito estavam ao que parecia à mercê de forças que eles não podiam controlar. Dada uma entidade carregada, tal como uma estátua ou uma formação rochosa, com nada além de poder, é possível para o livre-arbítrio daqueles vendo esta estrutura ou formação particular atribuírem a este poder sobre aquelas coisas que não podiam ser controladas. Isto, então, tem o potencial de se estender para a distorção do poder sobre outrem. 20.33 Questionador. Como estas cabeças de pedra foram construídas? Seção 20. R. Eu sou Ra. Elas foram construídas por pensamento após um exame na mente profunda, no tronco da árvore mental, à procura das imagens mais prováveis de causarem uma experiência de reverência no observador. 20.34 Questionador. Bem, então, as próprias entidades de Orion fizeram isso. Elas pousaram no físico, ou eles as fizeram a partir de planos mentais, ou elas usaram uma das entidades encarnadas para construí-las por pensamento. R. Eu sou Ra. Quase todas estas estruturas e formações foram construídas à distância, por pensamento. Algumas poucas foram criadas em tempos posteriores como imitação das construções originais, por entidades do plano densidade da Terra. 20.35 Questionador. De qual densidade era a entidade de Orion que criou estas cabeças? R. Eu sou Ra. Da quarta densidade, a densidade do amor ou entendimento, era a densidade da entidade em particular que ofereceu esta possibilidade àqueles de seu primeiro grande ciclo. 20.36 Questionador. Você usa a mesma nomenclatura para a quarta densidade negativa como para a quarta densidade positiva. Ambas são chamadas de dimensão do amor ou entendimento. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Amor e entendimento, seja para si ou de si para outrem, é um. 20.37 Questionador. Agora, qual foi a data aproximada em anos da construção destas cabeças? R. Eu sou Ra. Isto foi há aproximadamente 60 mil, de seus anos no passado de seu contínuo tempo-espaço. 20.38 Quais estruturas foram construídas na América do Sul? R. Eu sou Ra. Nesta localidade, foram moldadas algumas estátuas características, algumas formações do que você chama rocha e algumas formações envolvendo rocha e terra. 20.39 Questionador. As linhas de Nazca estão incluídas entre estas. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Seção 20. 20.40 Questionador. Já que elas podem ser vistas apenas a partir de uma altitude, para que elas serviam? R. Eu sou Ra. As formações eram úteis, pois estavam carregadas com a energia do poder. 20.41 Questionador. Eu estou um pouco confuso. Estas linhas em Nazca são dificilmente compreensíveis para uma entidade andando na superfície. Ela não pode ver nada além de uma ruptura da superfície. Entretanto, se você subir a uma alta altitude você pode observar padrões. Como isto poderia ser útil a entidades andando sobre a superfície? R. Eu sou Ra. Com a remoção da quantidade de tempo-espaço,
que é agora o seu presente, é difícil perceber que no tempo e espaço de 60 mil anos atrás a Terra era formada de tal maneira que estes poderosos desenhos estruturais eram visíveis da perspectiva de colinas distantes. 20.42 Questionador. Em outras palavras, naquela época havia colinas mirando estas linhas. R. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa desta sessão. A completa suavidade, como você vê nesta área, agora, era formada em muitos lugares, por colinas. O contínuo tempo-espaço procedeu com vento e clima, como você diria, para erodir, a uma grande extensão, ambas as, de certa forma, formidáveis estruturas de terra desenhadas naquela época e a natureza dos campos ao redor delas. 20.43 Questionador. Eu acho que entendi então. Então estas linhas são apenas os traços tímidos do que havia ali. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 20.44 Questionador. Obrigado. Nós precisamos saber se é ou não possível continuar com outra sessão hoje mais tarde e se existe algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável. R. Eu sou Ra. É possível. Nós pedimos que vocês observem cuidadosamente o alinhamento do instrumento. Além disso, vocês estão conscienciosos. Existe mais alguma breve questão antes de fecharmos? Seção 20. 20.45 Questionador. Eu pretendo, na próxima sessão, focar no desenvolvimento das entidades positivamente orientadas nos primeiros 25.000 anos. Eu sei que você não pode fazer sugestões. Mas isto me parece que é. Eu espero que eu esteja indo no caminho certo ao investigar o desenvolvimento completo e as influências na história de nossa terceira densidade. Você poderia me dar qualquer comentário sobre isto? R. Eu sou Ra. As escolhas são suas, de acordo com seu discernimento. Eu sou Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Seção 21. 10 de fevereiro de 1981. 21.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 21.1 Questionador. Eu tenho algumas perguntas que não quero esquecer de perguntar neste período. Eu as perguntarei primeiro. A primeira pergunta é: o conteúdo futuro deste livro será afetado de alguma maneira se o instrumento ler o material que nós já obtivemos? R. Eu sou Ra. As comunicações, como você mensuraria em tempo e espaço, futuras, que nós oferecemos através deste instrumento, não têm conexão com o complexo mental do instrumento. Isto é devido a duas coisas. Primeiramente, a fidelidade do instrumento em dedicar sua vontade ao serviço do Infinito Criador. Em segundo lugar, a distorção e entendimento de nosso complexo de memória social, que é a forma mais eficiente de se comunicar material, com o mínimo possível de distorção. Dada a necessidade de uso de complexos de sons vibratórios, é remover o complexo da mente consciente do complexo espírito, mente e corpo para que possamos nos comunicar sem referência a nenhuma orientação do instrumento. 21.2 Questionador. Um pequeno apêndice a isto. Vocês usam seu vocabulário ou o vocabulário do instrumento para se comunicarem conosco? R. Eu sou Ra. Nós usamos o vocabulário da linguagem com a qual vocês são familiares. Este não é o vocabulário do instrumento. Entretanto, este complexo mente-corpo-espírito particular retém o uso de um número suficientemente grande de complexos de sons vibratórios, que a distinção é frequentemente sem qualquer importância. 21.3 Questionador. Andrija Puharish estará nos visitando mais tarde neste mês. Ele pode ler o material ainda não publicado sobre cura. Seção 21. R. Eu sou Ra. A entidade da qual você fala possui conhecimento deste material em sua memória consciente de forma relativamente alterada. Portanto, é inofensivo permitir que esta entidade se torne familiarizada com este material. Entretanto, nós solicitamos que o complexo mente-corpo-espírito, Henry, esteja suficientemente preparado através de meditação, contemplação ou prece antes de entrar nestes trabalhos. No presente, como nós dissemos anteriormente,
Este complexo mente-corpo-espírito não está em distorção vibracional apropriada. 21.4 Questionador. Eu já determinei que ele esteja excluído destes trabalhos. Eu só determinei deixá-lo ler o material. A única outra coisa é que eu já reparei que, no material como ele existe agora, existe uma certa declaração que permitirá que ele compreenda quem eu acredito que Sectra realmente era. Parece-me meu dever remover isto do conhecimento dele para preservar o mesmo livre-arbítrio que você tentou preservar por não definir a origem de Sectra, seu contato em Israel. Estou correto? R. Eu sou Ra. Este é um assunto para sua descrição. 21.5 Questionador. Isto é o que eu achei que você diria. Bem, agora nós retornaremos ao trabalho em mãos, de fazer o livro. Eu quero, na medida em que cobrimos esta parte inicial do ciclo de 75 mil anos, eu gostaria de voltar um pouco mais atrás, bem mais atrás talvez, antes que os 75.000 ocorressem, e dar mais uma olhada na transferência de entidades de Maldek, para esclarecer este ponto. Eu gostaria de conferir o tempo que você nos deu, pois nós tivemos algumas distorções em números no início e tenho receio de que isto possa estar distorcido. Estas entidades de Maldek foram transferidas há quantos anos? R. Eu sou Ra. As entidades, das quais você fala, foram submetidas a várias transições, a primeira ocorrendo há 500.500 de seus anos, aproximadamente, no seu passado, como vocês medem o tempo. Neste momento, as entidades foram transformadas em um nó. Isto continuou pelo que você chamaria de eras de seu tempo. Aqueles os ajudando eram repetidamente incapazes de alcançá-los. Em um período de aproximadamente 200.200 anos em seu passado, como vocês medem tempo, uma entidade da Confederação foi capaz de iniciar o relaxamento deste nó do qual. Seção 21. Ninguém escapou durante a aniquilação planetária. Estas entidades, então, foram transformadas novamente para dimensões interiores ou de tempo-espaço e passaram por um longo processo de cura. Quando isto foi concluído, estas entidades foram então capazes de determinar o movimento apropriado, digamos, a fim de estabelecer condições para aliviação das consequências de suas ações. Em um momento 46.000 de seus anos no seu passado, como vocês medem o tempo, isto sendo aproximado, estas entidades escolheram encarnar na esfera planetária. 21.6 Questionador. Eu entendo. Então nenhuma encarnação ocorreu, antes deste ciclo mestre de 75 mil anos, de entidades de Maldek. Certo. R. Isto está correto, no sentido de encarnação em tempo e espaço de terceira densidade. 21.7 Questionador. Algumas destas entidades estavam, então, encarnadas em segunda densidade antes do ciclo de 75 mil anos. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Estas entidades, em particular, estavam encarnadas em tempo e espaço de terceira densidade, ou seja, nos assim chamados planos interiores, sendo submetidas ao processo de cura e aproximando-se da percepção de suas ações. 21.8 Questionador. Eu não pretendo cobrir assuntos que nós já cobrimos, mas existem certos pontos que nós temos dificuldade em entender completamente e algumas vezes eu tenho que perguntar a questão de uma forma diferente para entender completamente. Obrigado. Então, no início deste ciclo de 75 mil anos, nós sabemos que a quarentena foi armada. Eu presumo, então, que os guardiães estavam cientes dos infringimentos sobre o livre-arbítrio que poderiam ocorrer se eles não amassem isto naquele tempo, e, portanto, eles o fizeram. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente incorreto. A incorreção é como segue: aquelas entidades, cuja experiência de terceira densidade, sobre seu planeta vermelho, foi trazida a um fechamento prematuro, foram auxiliadas geneticamente ao serem transferidas para esta terceira densidade. Isto, apesar de feito com o desejo de ajudar, foi visto como infringimento sobre o livre-arbítrio. A quarentena de luz que consiste nos... Seção 21. Guardiães, ou jardineiros como vocês podem chamá-los, que estava em efeito, assim foi intensificada. 21.9 Questionador. Agora,
Quando o ciclo de 75 mil anos começou, a expectativa de vida era de aproximadamente 900 anos, em média. Qual era o mecanismo de processo e programação de, digamos, reencarnação naquela época? E como o tempo entre encarnações no físico, de terceira densidade, se aplica ao crescimento do complexo de mente-corpo-espírito? Eu sou Ra. Esta questão é mais complexa que a maioria. Nós devemos começar. O padrão de encarnação do complexo mente-corpo-espírito iniciante em terceira densidade começa em escuridão, pois você pode pensar ou considerar a sua densidade como você poderia chamar, de adormecimento e esquecimento. Este é o único plano de esquecimento. É necessário a entidade de terceira densidade esquecer-se para que os mecanismos da confusão ou livre-arbítrio possam operar sobre o complexo de consciência recém-individualizado. Assim, a entidade iniciante é uma em total inocência orientada na direção do comportamento animalístico, usando outros selves apenas como extensões do self para a preservação do todo self. A entidade se torna, lentamente, ciente de que ela tem necessidades, digamos, que não são animalísticas, ou seja, que são inúteis para a sobrevivência. Estas necessidades incluem a necessidade de companheirismo, a necessidade de dar risadas, a necessidade de beleza, a necessidade de conhecer o universo em torno dela. Estas são as necessidades iniciantes. Na medida em que encarnações começam a se acumular, necessidades mais avançadas são descobertas: a necessidade de trocar, a necessidade de amar, a necessidade de ser amado, a necessidade de elevar comportamentos animalísticos a uma perspectiva mais universal. Durante a primeira porção dos ciclos de terceira densidade, as encarnações são automáticas e ocorrem rapidamente ao cessar do complexo de energia do veículo físico. Existe pouca necessidade de revisão ou de cura das experiências da encarnação. Na medida em que, o que você chamaria de centros de energia começam a ser ativados a uma extensão mais alta, mais do conteúdo da experiência durante a encarnação trata das lições do amor. Seção 21. Assim, o tempo, como você pode entendê-lo, entre encarnações, é aumentado para dar atenção apropriada à revisão e à cura das experiências da encarnação anterior. Em algum ponto da terceira densidade, o centro de energia do raio verde se torna ativado. Naquele ponto, a encarnação deixa de ser automática. 21.10 Questionador: quando a encarnação deixa de ser automática, eu presumo que a entidade possa decidir quando ela precisa reencarnar para o benefício de seu próprio aprendizado. Ela também escolhe seus pais. Eu sou Ra. Isto está correto. 21.11 Questionador: neste momento de nosso ciclo, próximo ao fim, qual porcentagem de entidades, aproximadamente, encarnando, estão fazendo suas próprias escolhas? Eu sou Ra. A porcentagem aproximada é 54%. 21.12 Questionador: obrigado. Durante este primeiro ciclo de 25 mil anos, houve algum desenvolvimento industrial? Havia algum maquinário disponível, durante esse período, para as pessoas? Eu sou Ra. Usando o termo máquina, no significado ao qual você se refere, a resposta é não. Entretanto, existiam, digamos, várias implementações de madeira e pedra, que eram usadas a fim de se obter comida e para uso em agressão. 21.13 Questionador: ao final deste primeiro ciclo de 25 mil anos, então, houve alguma mudança física que ocorreu rapidamente como aquela que ocorre em um ciclo de 75 mil anos, ou seria este apenas um tempo de indexação para um período de colheita? Eu sou Ra. Não havia mudança, exceto que, de acordo com a energia inteligente, ou o que você pode nomear evolução física, adaptou os complexos físicos aos seus ambientes, isto sendo a cor da pele, devido à área da esfera sobre a qual as entidades viviam. O crescimento gradual das pessoas devido à ingestão melhorada de gêneros alimentícios. 21.14 Questionador: então nós temos uma condição na qual, ao final do primeiro período de 25 mil anos, eu presumo que os guardiães descobriram que não havia colheita de entidades nem positiva. Seção 21. Nem negativamente orientadas. Diga-me então o que aconteceu. Qual ação foi tomada, etc. Eu sou Ra. Não houve ação alguma,
exceto permanecer ciente da possibilidade de um chamado por ajuda ou entendimento entre as entidades desta densidade. A Confederação está preocupada com a preservação das condições conducentes com o aprendizado. Isto, pela maior parte, gira em torno da distorção primária do livre-arbítrio. 21.15 Questionador. Então os jardineiros da Confederação não fizeram nada, eu presumo, até que algumas plantas de seu jardim, digamos, os chamaram por ajuda. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 21.16 Questionador. Quando ocorreu o primeiro chamado e como ele ocorreu? R. O primeiro chamado foi há aproximadamente 46 mil de seus anos atrás. Este chamado foi daqueles de Maldek. Estas entidades estavam cientes de suas necessidades de retificarem as consequências de suas ações e estavam em alguma confusão, estando encarnadas, com relação às circunstâncias de suas encarnações, o inconsciente estando ciente, o consciente estando bem confuso. Isto criou o chamado. A Confederação enviou amor e luz a estas entidades. 21.17 Questionador. Como a Confederação enviou este amor e luz? Precisamente o que eles fizeram. R. Eu sou Ra. Existem, dentro da Confederação, entidades planetárias que, a partir de suas esferas planetárias, não fazem nada além de enviar amor e luz como fluxos puros àqueles que chamam. Isto não é na forma de pensamento conceitual, mas sim de puro e indiscriminado amor. 21.18 Questionador. A primeira distorção da lei do Uno requer, então, que um tempo igual, digamos, seja dedicado ao grupo orientado ao serviço a si. R. Eu sou Ra. Neste caso, isto não era necessário por algum de seu tempo, devido à orientação das entidades. 21.19 Questionador. Quais eram as suas orientações? Seção 21. R. A orientação destas entidades era tal que o auxílio da Confederação não era percebido. 21.20 Questionador. Já que não era percebido, não era necessário balancear isto. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. O que é necessário balancear é a oportunidade. Quando existe ignorância, não existe oportunidade. Quando existe um potencial, então cada oportunidade deve ser balanceada. Este balanceamento causado não somente pelas orientações positivas e negativas daqueles oferecendo auxílio, mas também pela orientação daqueles requerendo auxílio. 21.21 Questionador. Eu entendo. Eu quero esclarecer um ponto aqui, então. Quando foi o primeiro contato do grupo de Orion? Em anos. R. Eu sou Ra. Como nós já dissemos, o grupo de Orion tentou contato há aproximadamente 60.000 de seus anos no passado. Como vocês medem tempo? 21.22 Questionador. Me desculpe, eu queria dizer a primeira tentativa no segundo ciclo maior. Eu estou agora trabalhando nos segundos 25.000 anos. Há quantos anos ocorreu a tentativa do grupo de Orion nesse ciclo? R. Eu sou Ra. A próxima tentativa do grupo de Orion em território mais fértil, aproximadamente 3600-3600 de seus anos no passado. Como vocês medem tempo? 21.23 Questionador. Em outras palavras, não houve tentativa de contato 46.000 anos atrás pelo grupo de Orion. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 21.24 Questionador. Na medida em que progredimos no segundo ciclo de 25.000 anos, nesta época, durante este período, este foi o período da Lemúria. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Entretanto, aqueles que escaparam da destruição da Lemúria por catástrofe natural, e eram assim de origem lemuriana, continuaram seus aprendizados e ensinamentos em localidades desde sua América do Sul, ao longo das Américas, como vocês as conhecem e continuando por o que era naquela época. 1 Apontic. Seção 21. Não existe mais. Existiam aqueles no que você chamaria de Rússia. Fita acaba. 21.25 Questionador. Apenas para rapidamente refrescar minha memória. Há quantos anos Lemúria sofreu sua catástrofe? R. Eu sou Ra. Isto foi há aproximadamente 50.000 de seus anos atrás.
As origens sendo aproximadamente 53 mil de seus anos atrás. O dano estando completo naquele último pequeno ciclo do primeiro ciclo mestre. 21.26 Questionador. Você quis dizer ciclo mestre ou maior? R. Eu sou Ra. O complexo de som vibratório apropriado é ciclo maior. 21.27 Questionador. Obrigado. Então, o final deste primeiro ciclo maior tem alguma coisa a ver com a destruição de Lemúria, ou esta destruição ocorreu apenas por coincidência ao final daquele ciclo? R. Eu sou Ra. Existe uma confluência de energias ao final de um ciclo maior. Isto encorajou o que já era um ajuste inevitável no movimento das superfícies de sua esfera planetária. 21.28 Questionador. Muito obrigado. Eu me desculpo por ser tão estúpido ao fazer minhas perguntas, mas isto esclareceu o ponto perfeitamente para mim. Obrigado. Então, no segundo ciclo maior de 25 mil anos, alguma grande civilização se desenvolveu. R. Eu sou Ra. No sentido de grandeza de tecnologia, não houve grandes sociedades durante este ciclo. Houve algum avanço entre aqueles de Deneb que escolheram encarnar como um corpo, no que vocês chamariam de China. Houve passos apropriadamente positivos, ao ativar o complexo de energia do raio verde em muitas porções de sua esfera planetária, incluindo as Américas, o continente que vocês chamam de África, a ilha que vocês chamam de Austrália e aquela que vocês conhecem como Índia. Tanto quanto vários povos espalhados. Nenhum destes se tornou o que você nomearia de grande, como na grandeza da Lemúria ou Atlântida conhecida por vocês, devido a Seção 21. Formação de complexos sociais fortes e no caso da Atlântida, muito grandes entendimentos tecnológicos. Entretanto, a área da América do Sul de sua esfera planetária, como você a conhece, cresceu para se tornar uma grande distorção de vibração na direção do amor. Estas entidades eram colhíveis ao final do segundo ciclo maior, sem nunca terem formado complexos sociais ou tecnológicos fortes. Esta será a última questão em completude desta sessão. Existe alguma pergunta que possamos responder rapidamente antes de fecharmos, já que este instrumento está um tanto esgotado? 21.29 Questionador. Eu gostaria apenas de me desculpar por um pouco de confusão da minha parte ao continuarmos estes segundos 25 mil anos. Eu gostaria apenas de perguntar se há algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável. Nós gostaríamos de ter uma segunda sessão hoje mais tarde. R. Eu sou Ra. Você deve observar um pequeno desalinhamento entre livro, vela, e perpendicularidade do incensário. Isto não é significante, mas como já dissemos, os efeitos cumulativos sobre este instrumento não estão bem. Vocês estão conscienciosos. Está bem termos uma segunda sessão, dado o exercício e manipulação apropriados do complexo físico deste instrumento. Eu sou Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai.